Bem, o tema que o doutor Rogério tratou aqui, um tema instigante, ele foi esticado até o almoço agora, ninguém falava sobre o tema, tentando desvendar, muito bom, muito empolgante. E aí entra no meu tema também, que eu vou falar aqui sobre alguns métodos modernos de investigação criminal. No final, a gente vai falar sobre a investigação criminal supervisionada judicialmente, que eu acho que é um grave atentado contra o princípio acusatório, já que nós somos dono da ação penal, e algumas investigações nós não podemos iniciar sem que o judiciário autorize. Então, seriam os aspectos da investigação judicial, desse tipo de investigação que só pode ser dado início através de uma decisão judicial. O problema é que os dois temas, eu precisaria de 3 horas cada um. Que um sistema realmente muito complexo. E, doutor Rogério, como já entrou nesse primeiro tema, esses temas são equivalentes, resumiu muito o meu primeiro trabalho, que é falar sobre processo penal premial, a nova vertente do processo penal, começando aí com o que o doutor Rogério entrou também, que é a questão da colaboração premiada, que é uma coisa que eu defendo com unhas e dentes, onde eu passo, dá muita polêmica, ninguém compreende esse instituto, mas eu quero dizer para vocês, investigações qualificadas e complicadas, como foi o Mensalão e como foi essa da Lava Jato, não tem a mínima condição de ser efetivada se não for a colaboração premiada. Quem já investigou sabe do que eu estou falando. Não tem a mínima condição de você conseguir os resultados da Lava Jato e do Mensalão sem ser com a colaboração premiada. Instituto muito complexo, sujeito a várias críticas, como o doutor Rogério colocou aqui, mas é preciso ser entendido. Eu conversava, doutor Rogério, com um advogado há 2 anos atrás, americano, com um doutorado em Direito Criminal, e eu conversando, e ele não conseguia entender. Ele não conseguia entender, ele fala português, mas eu não conseguia transmitir nada do nosso direito. Porque, olha, o direito aqui prevalece o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. O princípio aqui é da obrigatoriedade da ação penal pública. E daqui a pouco eu falava em transação penal. E ele dizia, como? Espera aí, como é isso? Como é que é obrigatório e vocês fazem transação? É uma coisa que não tem lógica, né? E esse tema é difícil, eu estava ouvindo as perguntas que o pessoal está falando, é muito complicado você entender, porque eu digo que o jurista brasileiro e o estudante brasileiro de direito, o profissional de direito, é o mais inteligente do mundo. Por que do mundo? Porque nós convivemos com uma rede velha, remendada com panos novos. Ou seja, nós temos um sistema grego-romano que é totalmente arcaico, mas é puro lá, que é remendado por um sistema anglo-saxônico que é super moderno. É uma coisa muito arcaica misturada com outra muito moderna, num país só. E o problema é que a coisa arcaica é a base e os remendos é o direito anglo-saxônico. Então não tem como você entender isso. É complicado. Só aqui no Brasil há essa verdadeira salada, que ora é com pedras, outra com alface. Ninguém consegue entender. Então, algumas coisas nós vamos pular, porque o doutor Rogério já colocou bem. Colaboração premiada não é isso aí. E é preciso você até falar português da forma que você quiser. Eu até defendo, quando eu vou dar palestra sobre o Tribunal do Júri, que quando eu estava na comarca de Exu, eu fui estudar a linguagem popular, a poesia matuta, porque você tem que falar a linguagem que deve ser compreendida. Isso é técnica de negociação. A comunicação é aquela que quem está recebendo compreende. Agora, eu vejo, na linguagem jurídica, algumas pessoas falando o termo da imprensa, delação. Colaboração premiada não é isso. Não é isso.
Daqui a pouco a gente aprofunda. Colaboração premiada não é delação. Algumas críticas à colaboração premiada já foram colocadas, eu passando muito rápido. Primeira, a colaboração premiada é um procedimento aético. E aí, eu preciso colocar duas frases, uma que foi de Vladimir Aras, que é procurador federal, assessor do Rodrigo Janotti, e do Sérgio Moro. O Vladimir Aras diz o seguinte: aético e a inversão de valores culturais tornou a omertá um procedimento ético. Sérgio Moro: quem vem criticando a colaboração premiada é aparentemente favorável a omertá, isto é reprovável. Omertá é justamente isso. Algo que você consegue tatuar no braço, barriga, costas e até no coração. Isso também é omertá. Um verdadeiro, pode passar, um verdadeiro pacto de silêncio. Não, calma. Volta. Um pacto de silêncio que foi feito pela máfia de Gomorra, Cosa Nostra, Sacra Corona Unita, lá na Itália. Ou seja, um pacto entre a bandidagem e, com isso, é possível você matar, você roubar, desviar bens públicos, e o silêncio é uma questão de honra. Então a questão é, se é um procedimento aético, o silêncio da máfia é um procedimento ético. Colaborar com a justiça é justamente esse Instituto da Colaboração, que ele vai de encontro totalmente ao omertá, que é o pacto que se faz para não colaborar com a justiça. Então, eu acho que não tem o meio termo. Ou você pratica o omertá, ou você colabora com a justiça. É preciso saber que lado nós vamos estar. Passa. A antítese da omertá é justamente isso. O movimento foi feito na Itália contra o silêncio da máfia. O silêncio é mafioso, é proibido omertá. Esse livro aí, que vai ser lançado agora, relançado, até contra capa, eu coloco algumas questões de omissão prática, omissão homicida. Mas tem 3 frases, o último capítulo dele, são 200 frases que já foi usada no júri. Frases de advogados, frases de promotores, frases históricas, 200. 3 são minhas, e eu coloquei justamente porque eu sofri muito em cidade pequena, justamente porque havia um pacto de silêncio entre o cidadão. As pessoas matavam, e na hora de julgamento, na hora de dar o seu veredicto, ficava em silêncio. E ficar em silêncio não é só você não sonorizar, mas é também você não agir quando existe possibilidade de você fazer justiça. Diante da eterna guerra entre a efetivação da justiça e a realização de uma injustiça, não há imparcialidade. Ou você luta ao lado do bem, ou reforça a trincheira do mal com a sua omissão. O mal sempre ganha um forte aliado quando constata a omissão das pessoas justas. Os gritos e a eloquência do defensor é uma forma de impressionar e fazer com que os jurados, encantados com a oratória, esqueçam a atrocidade do ato criminoso, aliando-se à tese da benevolência homicida, tornando-se cúmplice da impunidade. Então é justamente isso que eu entendo. Quem pratica a omertá, quem acha que o procedimento da colaboração premiada é aético, praticamente há uma cumplicidade fática em relação à criminalidade. Outra crítica que se faz grande é que a colaboração premiada, na hora que ela é instituída no Brasil, nós estamos reconhecendo a falência do sistema de segurança brasileiro. Só que a turma esquece, e aí está Ricardo Lewandowski, que a delação premiada é um instrumento útil e eficaz, internacionalmente reconhecido
e utilizado em países civilizados. Se é verdade que colaboração premiada, nós estamos diante da falência do sistema, então o sistema é mundial, porque em países civilizados pratica-se, incentiva-se a colaboração premiada. Outra crítica que se faz, eu acho que já está superada, é que a colaboração premiada ela é inconstitucional. Ais Brito, sergipano, ele dizia que a colaboração premiada é constitucional, pois se situa no contexto da segurança pública, ao mesmo tempo, dever do Estado e direito da sociedade. O delator, e aí ele, no fundo, à luz da Constituição, é um colaborador da justiça. A quarta crítica, que eu estou passando até rápido, é que a colaboração premiada ela violaria o princípio da individuação da pena, porque dentro de um concurso de pessoas, alguém seria beneficiado. Eu acho que é uma crítica muito rala, até porque a própria atenuante que foi colocada em 1941, quando você confessa o crime, dentro de um concurso de pessoas, essa confissão é personalíssima, ela não é colocada para os demais integrantes da associação criminosa e tem a sua pena diminuída. Há uma grande possibilidade de condenação com erro judiciário. Isso aí, como o doutor Rogério falou, com colaboração ou sem colaboração, é possível em qualquer local do mundo. E essa questão da colaboração versus delação, eu sempre digo que a imprensa brasileira ela é muito boa em divulgar fatos, mas assim, ela, quando toca e vai divulgar alguma questão que é jurídica, ela começa a transformar a terminologia. Em realidade, a delação é só uma espécie de colaboração, uma das. Nós temos, na Lei 12.850, a colaboração premiada reveladora do funcionamento da organização, que está no artigo 4º, inciso 2, é a colaboração focada na revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefa da organização criminosa. 2. Nós temos a colaboração preventiva, que tem como escopo de prevenir infrações penais decorrentes da atividade criminosa. Temos a colaboração para localização de ativos. 4. Colaboração para a libertação de pessoas. E o nome que eu acho mais técnico é o chamado chamamento de corréu, que esse sim é o que o pessoal chama de delação. É a sexta hipótese de colaboração. É a destinada à identificação dos demais coautores ou partícipes da organização criminosa, bem como das infrações penais por elas praticadas. E aí está o conceito. Colaboração premiada é uma técnica de investigação por meio da qual o agente ativo de um delito confessa voluntariamente e globalmente o seu envolvimento na prática de um ou mais crime. Voluntariamente, né, essa colaboração tem que ser voluntária, só que daqui a pouco nós vamos dizer que ela pode ser voluntária, mas não precisa ser espontânea. Globalmente, até o Edeilson estava colocando, ela é a questão se aparecer um fato futuro, né? Eu acho que dentro da colaboração ele tem que falar tudo que ele conhece naquele momento, globalmente. Se ele esconder algum fato relevante, então ele mentiu. Uma forma de mentir, na omissão. E a mentira vai ter uma conclusão que daqui a pouco a gente fala. O seu envolvimento na prática de um ou mais crime, completa. Fornecendo aos órgãos responsáveis pela persecução penal extrajudicial, judicial ou execução penal. Eu vi um autor, doutor Rogério, dizendo que não cabia colaboração na execução penal, né? E eu fui ver, eu disse, eu não sei onde ele tirou isso, mas na própria lei ela diz bem claro que pode ser feito no curso da investigação penal. E é uma coisa que nós, promotores, não estamos trabalhando ainda, né? Eu tenho um caso
não vou citar a cidade que eu passei agora, mas que nós tínhamos um problema sério lá, porque o cara está preso, o cara foi pego num grampo, confessando o crime, já tem provas que foi ele, mas a gente não encontrou o cadáver até agora. Não encontramos o cadáver. Que fica muito parecido com uma história que houve aí com um goleiro. Eu não sei como foi que conseguiram lá em Minas Gerais. Até hoje, eu acho que deve ter sido por 167, né? Prova testemunhal. Mas nesse caso, a gente não tem nem prova testemunhal sobre onde está o cadáver. E há pessoas condenadas nos sistemas carcerários, que eu sei hoje, que podia colaborar melhor. Ou seja, que podia identificar quem foram os coautores. Estão pagando a pena sozinho. E nós não estamos, na execução penal, trabalhando com esse verdadeiro filão que eu chamo de justiça integral. Em um concurso de pessoas, quando 2 pessoas matam alguém e você condena só uma, eu acho que nós tivemos uma justiça parcial, né? Mas é uma coisa que daqui a pouco eu coloco o fundamento. Informações que têm força de elementos informativos conjugados. A colaboração premiada, a natureza jurídica é essa, elementos informativos conjugados, é numa prova. Há muita crítica, não, a pessoa vai falar o que quiser e vai condenar uma pessoa. Não. A colaboração premiada, por si só, ela não vai condenar ninguém. É possível que, durante a instrução, todas aquelas informações que foram dadas sejam acrescidas, confirmadas, e acrescida, agregado algum valor, algum elemento de prova, algum elemento que tenha valor probatório. Por si só, a colaboração premiada não vai condenar ninguém. Ela tem força de elementos informativos conjugados, serão anexados e conjugados a outra prova. Tem como objetivo concretizar uma das finalidades previstas na lei, em caso da confirmação da efetividade das informações, receber um prêmio legal. Não é aquela coisa, quem delatar vai ser beneficiado. Tem que confirmar a efetividade das informações. Temos vários exemplos de colaboração, fornecimento de número de telefone, de suspeito para interpelação. O Dr. Rogério falou uma coisa interessante. Se não quiser entregar, tem outros tipos de colaboração. Identificação de endereço clandestino para busca e apreensão, exposição de contas bancárias para congelamento, revelação de paradeiro de foragido, localização da vítima ou do seu cadáver, exibição de documento para a prova, entrega de base de dados para a perícia, atuação como consultor de peritos criminais, infiltração ou permanência camuflada no esquema criminoso, colocação de equipamento de captação ambiental, apresentação de testemunhas interessadas e prestação de depoimento, chamado chamamento de corréu, ou, como a imprensa coloca, a chamada delação. Há também alguns direitos do próprio colaborador, como usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica. Tem 2 aí que a gente não está conseguindo cumprir. Tem um nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservadas. Ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes. Participar das audiências sem contato visual com os outros acusados. Não ter a sua identidade revelada pelos meios de comunicação. Nem ser fotografado ou filmado sem a sua prévia autorização por escrito. Cumprir pena em estabelecimento diverso dos demais corréus ou condenados. E aqui, eu queria fazer para vocês um pequeno registro histórico, né? Eu estou entendendo que o novo processo penal, e aí eu venho lendo sobre ele há algum tempo, o processo penal, não tem como a gente enfrentar esse câncer jurídico que é a chamada morosidade da justiça. Eu estava me queixando com o Dr. Rogério que eu estava com a comarca com 4.000 processos. Ele falou que na dele tem 13. A minha comarca tem 140, a dele tem 70 mil habitantes. Tem 13.000 processos. Eu tinha 4.000.
Então, não tem como a gente enfrentar a morosidade da justiça com o sistema tradicional que hoje é imposto no Brasil. Agora, ou daqui a pouco, ou num futuro muito perto, o processo penal premial vai ser uma realidade no nosso Brasil e todo mundo vai ter que se adaptar. O Hering, em 1853, o cara fez uma profecia. Um dia, os juristas vão ocupar-se do direito premial. E farão isso quando? Pressionado pela necessidade prática. Quando é isso, eu acho que o dia é hoje mesmo. Conseguirem introduzir a matéria premial dentro do direito. Isto é, querido, fora da mera faculdade ou arbítrio, delimitando-o com regras precisas, nem tanto no interesse do aspirante ao prêmio, mas, sobretudo, no interesse superior da coletividade. Ela surgiu nas ordenações filipinas, no livro 5, aí sim nós só tínhamos a delação premiada. Está lá, crime de lesa majestade, como se perdoará os malfeitores que derem a outros a prisão. Aí sim era a delação premiada. Passa. No direito comparado, a colaboração premiada tem origem no direito anglo-saxônico, da qual advém a expressão a testemunha da coroa. E ela foi amplamente utilizada no combate ao crime organizado e adotada com grande êxito na Itália, em prol do desmantelamento e destruição da máfia. Essa operação Lava Jato, ela é muito inspirada nessa operação que houve aí nos anos 80, lá, chamada Operação Mãos Limpas, operação lá na Itália, né? Muito interessante essa operação, e eu gosto muito de história do direito justamente porque os fatos se repetem, e com algumas coincidências. Olha só. Combate do núcleo mafioso no Brasil. Em 1982, o Tommaso Busquetta, ele estava sendo pressionado pela máfia italiana, em 1980, e ele veio para o Brasil, fugindo da máfia italiana. Ele casou com uma brasileira, certo? Justamente para evitar a extradição. Havia processos na Itália contra ele. E eu não sei como o STF autorizou a extradição do Tommaso Busquetta em 1982. Chegada de Tommaso na Itália. E aí, houve uma questão bem interessante, que dá para perceber a diferença de colaboração voluntária e espontânea. Ok? Que foi uma estratégia que foi usada por um grande magistrado pertencente ao Ministério Público em pé, né? Que lá na Itália tem uma magistratura sentada em pé, membro do Ministério Público, o Giovanni Falcone, que ele fez uma estratégia bem interessante. Ele fez com que o Tommaso Busquetta colaborasse, não de forma voluntária, mas um pouco espontânea. Foi o que ele fez. Ele colocou o Tommaso Busquetta numa cela, com 4 mafiosos, e mandou alguém dizer lá, ó, o Giovanni quer saber se alguém vai fazer o acordo de colaboração. Ele disseram, omertar. Também ele quer falar de um por um. Ele levou o primeiro, o mafioso número 1, chegou no gabinete, vai colaborar? Aí o cara, não, devolve. Chamou o segundo, vai colaborar? Omertar, devolve. Terceiro, vai colaborar? Omertar, devolve. O quinto, ele chamou o Tommaso Busquetta. Quando chamou o Tommaso, vai colaborar? Aí ele disse, omertar. Só ok, fica aí. Ficou sentado. 10 horas depois, ele disse, devolve. Disse, não, eu não posso ir mais para essa cela. Vamos pensar que eu colaboro a isso. Não, você não fez nada.
Você não colaborou, não fez nada. Pode voltar tranquilamente para a sua cela. Não, você não pode me colocar lá. Não, não tem problema. Você não colaborou em nada. E aí ele resolveu colaborar. Não de forma tão espontânea, mas de forma voluntária. Ninguém bateu nele. Né? Bem interessante. E aquele processo da Itália teve um dado interessante. Não só teve a colaboração do Tommaso Bosquetta, mas também de um rapaz, passa aí, chamado Mário Chiesa, que era um senador italiano, que foi o primeiro parlamentar preso na história da Itália. Palestra aqui, eu não posso profetizar não, viu, Rogério? No ano passado, eu peguei parte dessa palestra, expus para o pessoal aqui, e eu falei, só vai aumentar a Lava Jato quando algum político for preso. E uma semana depois foi preso um, muito parecido com ele. Muito, foi o primeiro senador preso também no Brasil. As coisas parecem que se repetem, mas tomara que não se repita na integridade. Passa. Aí está o Falcone, o Borsellino. Vocês precisam estudar a história desses dois personagens. Só não precisa que se repita. O de bigode é o Giovanni Falcone. Quem assistiu aquele filme Falcone, impressionante, dá vontade de ser mais promotor, doutor André, quando você assiste aquele filme, Giovanni Falcone. E eu não quero que se repita, porque o Giovanni Falcone, dia 23 de 5 de 92, ele entrava em Palermo e simplesmente teve o carro, os caras explodiram uma ponte toda para matar o Giovanni Falcone. Logo em seguida, o seu sucessor, na entrada de Palermo também, 19 de julho de 92, explodiram o carro do Borsellino, justamente com a magistrada que era sua esposa. Dois grandes heróis que tiveram a vida cesseada em combate da máfia. Essa parte não vai coincidir não, tá bom? Mas só as consequências das delações de Tommaso e Chiesa. 2.993 mandados de prisão, 6.000 pessoas sob investigação, 400 parlamentares acusados, 4 ex-ministros presos, vários partidos políticos foram dissolvidos, e o Max Processo italiano concluiu com 307 condenações de mafiosos. Deus queira e ilumine para a gente chegar até aí. Esse rapaz é o Salvatore Riina, foi o mafioso que mandou executar o Falcone e o Borsellino, foi o responsável. Tu está apressado, viu? Eu vou falar em processo premial, que tem que ser a pressa, mas tenha calma, olha o sinal. Nem todo mundo está preparado para entender o que é um processo premial. Calma, tem que ir devagar. Esse rapaz ele foi condenado numa coisa bem interessante. Hoje ele tem 6 prisões perpétuas na Itália. Se ele escapar de uma prisão perpétua, Rogério, tem mais 5 ainda. Se fosse aqui no Brasil, já estava liberado. É uma vergonha para o povo brasileiro. Eu sou um cara assim que eu defendo um direito penal, que eu estou inventando, viu? Que a primeira velocidade, segunda, terceira, eu estou inventando a 4ª agora. Né? Depois eu explico, eu não consegui mais escrever sobre isso, não. Mas eu acho que a gente tem que tratar os delitos pequenos, medida despenalizante, médio, medidas despenalizantes, muito acordo. Agora, até aí está certo o direito premial. Agora, no direito em crime hediondo, nós não temos potencial legislativo, não. Eu estou aqui cheio da tribulação, sentindo saudade dos meus 4.000 processos sem estrutura nenhuma, sentindo muita saudade mesmo, porque eu estou com dano familiar e família separada, mas a única coisa que está suavizando meu coração é não ter mães vindo falar comigo, pedindo para matadores de filhos serem presos, e eu não ter solução para isso. E quando é preso, eu tenho que dizer a ela que daqui a pouco ele vai sair. Isso é muito complicado. Então esse cara aí, eu acho que ele está preso. Esse está preso. Passa. Naquele processo lá, Rogério,
das 10 medidas contra a corrupção, eu tentei colaborar, viu? Eu mandei lá para a turma uma proposta para alterar a Lei Complementar 64 para tornar de 8 anos para 16 anos inelegíveis. Há determinadas pessoas aqui no Brasil que têm uma profissão única e não faz outra coisa. Então, se você mata a pessoa e ele sai daqui a pouco, e a inelegibilidade é 8 anos depois do cumprimento da pena, assalta os cofres públicos, daqui a pouco volta novamente, eu estava querendo que alterasse isso aí, é possível, para 16 anos de inelegibilidade, que isso aí sim era morte perpétua de alguns malfeitores da República. Infelizmente, essa proposta está em construção ainda. Pode passar. Passa. Pode passar mais. Passou demais. O modelo americano possui ampla discricionalidade para fazer o acordo. É o Ministério Público que conduz a investigação policial, decide pela propositura ou não da ação, sem qualquer interferência do Poder Judiciário, bem como a realização de acordos e com a defesa ou a condução do feito a juízo. O modelo nosso é muito complicado. O juiz poderá recusar sua homologação à proposta, que não atendeu os requisitos legais. E aí, Edeilson, um fato complicado, que eu queria que um dia os colegas promotores todos ficassem com esse firmamento. Nós temos que defender unhas e dentes do sistema acusatório. Eu conversava com os colegas no almoço e dizia, não, o juiz da minha comarca, quando eu não indico a testemunha, agora eles estão querendo que eu diga qual é o endereço. Eu digo, isso é muito ruim para o Ministério Público. Se a gente conseguir, e nós vamos conseguir suplementar o nosso orçamento, nós vamos reestruturar totalmente o GAECO, reestruturar o NIMP, e vamos adquirir um programa, que eu já sei qual é, que a gente colocar o nome do cara e nós vamos localizar qualquer endereço dele, da família dele, dos antecedentes, do descendente e de quem vai nascer ainda. Programa arretado. Agora, eu entendo que o juiz está correto, porque se o Ministério Público é parte e ele indica uma prova, no sistema acusatório, o juiz não pode fazer gestão de prova. Ele não pode privilegiar nem o Ministério Público e nem um advogado. Esse é o sistema acusatório. Nós acusamos quando for necessário, a defesa defende e o juiz julga. Juiz não pode fazer gestão de prova. Essa história de juiz estar decretando prisão ex officio, isso é um absurdo. É bom para a gente, é bom para o promotor que não quer trabalhar, porque ele deveria pedir a prisão. Ele deveria, quando for necessário. Essa história de juiz estar decretando busca e apreensão ex officio, está faltando promotor. Ou seja, está faltando alguém ter consciência que nós precisamos fazer a nossa função. E todo dia aqui no Brasil, nós, Ministério Público, estamos perdendo um pouco mais da nossa função. Então, um sistema acusatório puro, ele não pode permitir isso aqui. Eu dou uma proposta de colaboração criminal e o juiz vai adequar o caso concreto. Eu faço um acordo, quando o juiz vai adequar, o acordo termina, André, sendo dele, e não do Ministério Público, que é o dono da ação penal. Ok? Passa. Discricionalidade. Já está no horário? Não, só mais um pouquinho. Vezes a obrigatoriedade da ação penal. Olha, existe uma coisa espetacular, eu não sei como o Rogério está tratando isso, mas hoje eu sou defensor da discricionalidade da ação penal. Eu sou defensor. Eu entendo que a ação penal não deve ser obrigatória. Assim, não, mas o promotor, meu amigo, é questão interna corporis. Nós somos promotores de justiça, nós temos responsabilidades. A nossa omissão pode ser apurada. Agora, nós temos a transação penal, temos a suspensão constitucional do processo e temos a colaboração premiada. E eu concordo com todas as colocações que os colegas fazem aqui. Não, mas é porque viola o princípio contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal. Isso é verdade, gente. Só que a colaboração premiada, e é preciso que vocês entendam isso, é
é um processo de expansão do processo penal chamado direito penal de segunda velocidade. Segunda velocidade. Ou seja, na primeira velocidade da expansão do processo penal, o nosso legislador vai dar o quê? Vai dar penas duras, como é a lei de crime hediondo, mas, em contrapartida, vai colocar muitos princípios e garantia para o réu. Primeira velocidade. Exemplo, lei de crime hediondo. Penas duras, eu acho que não são tão duras assim, mas penas duras, mas, ao mesmo tempo, só se pode condenar quando houver muitas preservação, muitas garantias e direitos. Chamada primeira velocidade. Penas duras com muito direito e garantias. Segunda velocidade do processo de expansão do processo penal. Vem o quê? Penas leves. Eu, Estado, te dou penas leves, mas, ao mesmo tempo, eu retiro direitos e garantias. Repetindo. Primeira velocidade. Penas duras, mas eu te dou muito direito e muita garantia. Segunda velocidade. Penas leves, mas eu retiro teus direitos e suas garantias. É por isso, como o Rogério falou, que ninguém diz hoje que a transação penal é inconstitucional. Na transação penal, há uma pena. Concordam comigo? Há uma pena. Mesmo que seja substitutiva, é uma pena. Prestação civil à comunidade é uma pena alternativa. Tem pena restritiva de direito. Há uma pena. Mas na transação penal não tem devido processo legal, não tem contraditório, não tem ampla defesa, não tem nem processo, tecnicamente falando. Não é inconstitucional, porque é uma espécie de negociação. Eu te dou penas leves, mas retiro teus direitos e garantias. A mesma coisa, Edeilson, acontece na colaboração premiada. É claro que nós temos alguns problemas. Grande Rogério, valeu, cara. Temos alguns problemas. Que, quando você confessa, há um certo atentado ao contraditório e à ampla defesa e ao devido processo legal. Mas isso, gente, é direito penal de segunda velocidade. Isso é aceito no mundo todo. O direito penal de terceira velocidade é aquele que é definido pelo Jacobs, né? Jacobs, que é o chamado direito penal do inimigo, em que ele diz o seguinte: cidadão é cidadão, bandido é bandido. Cometeu o crime, você não pode requerer nenhum direito, nenhuma garantia que você desrespeitou. Então, é como se está praticando lá na base de Guantánamo, nos Estados Unidos, cometeu o crime hediondo, separa lá, não dá advogado, não dá nada. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A dignidade da pessoa humana e ao Estado Democrático de Direito que está se fazendo nos Estados Unidos. Terceira velocidade. Isola o bandido da sociedade e não dá nada, porque as regras que ele quer, ele está desrespeitando. Mas a colaboração premiada, eu acho que é um instituto espetacular. Passa aí. E é preciso que vocês comecem a pensar sobre isso, porque está vindo aí, e só não foi aprovado ainda por causa da Lava Jato, um instituto espetacular, que é o chamado princípio da pena rápida ou alternativa consensual. O que é que vai acontecer? Em um futuro bem próximo, isso o Ministério Público vai defender, porque eu acho que é uma forma de fortalecer o Ministério Público, o defensor público também defende, e o próprio advogado. O que é que diz? 271 do novo CPP. Em crimes cuja pena máxima não ultrapasse 8 anos, o Ministério Público e o acusado poderão requerer um acordo para aplicação imediata da pena. Olha só o detalhe. Antes da instrução do processo. Isso para que o acusado garanta a menor pena possível e não precise responder o processo por inteiro. É o instituto da alternativa consensual. Você vai receber no seu gabinete, o cara está preso, você recebe o advogado e vai conversar com o réu.
E eu defendo demais com unhas e dentes, porque nós temos vários processos. A doutora juíza está aqui ainda? Está não, né? Eu não sei por que é que a gente faz audiência com alguns processos. Exemplo, porte de arma. O cara pega com o porte de arma, confessa o porte de arma, e eu tenho que fazer uma instrução criminal ainda para dar a pena dele. Não sei por que ele faz isso. E quem me ensinou isso foi um velhinho de 72 anos, quando eu fui lá para Panelas, naquele incidente que teve lá, e eu passei 1 ano e 6 meses. Quando eu voltei lá para Correntes, eu nunca esqueci dessa cena. O cara vinha algemado no corredor, o policial empurrando, ele disse: eu quero falar com o promotor. Eu pensei que era um bandido. Eu disse: tudo bem, sou eu. Só quero falar. Ele entrou algemado, eu tiro a algema dele. Eu pensei que é um latrocínio, alguma coisa muito grave, um estupro. Aí ele disse: doutor, eu quero a minha pena, porque eu estou há 7 meses preso, não tenho dinheiro para pagar fiança, nem advogado, nem nada, estou esquecido lá, tenho um menino para criar, e o pessoal diz lá que isso aqui eu pago é cesta básica, eu estou com 7 meses preso. Isso que é o que o senhor tem? Isso é um porte de arma. Eu não acreditei naquilo, eu não acreditei. Disse: não, o senhor está mentindo, quem quer conversar comigo, conta a verdade. Disse: não, é um porte de arma. Eu confesso que era um porte de arma. Me dê logo a pena. Uma pena alternativa. Ele não falou alternativa, mas não é a cesta básica que para me dar, mas me dê logo a pena. Eu fui falar com o juiz, foi lá o processo dele, bons antecedentes, porte de arma. Aí eu olhei: peraí, 3 policiais para ouvir, o defensor público lá arrolou mais 3, 7 meses preso. O cara está preso sem ser condenado. No dia que ele for condenado, ele vai ser solto. Porque o artigo 33 do Código Penal diz o seguinte: bons antecedentes, sem ser residente, até 4 anos, regime aberto. De 4 a 8, semiaberto. Maior que 8, fechado. Aí eu olhei assim e disse: peraí, o que é que eu estou fazendo aqui como promotor? O cara está preso há 7 meses. Não vamos ouvir esse testemunho tudo hoje, porque tem alguma ação precatória. Vai eternizar o processo, vai passar 2 anos para terminar, que eu conheço a minha comarca. O cara está pedindo a pena dele. Primeira atitude, que ele não vai ficar preso. Eu podia dar o parecer provisório. Mas conversei com o juiz, passei 2 horas conversando com ele, para ele entender o seguinte: doutor, nós vamos trabalhar 2 anos no processo, nós podemos resolver isso agora. Mas, doutor, mas não é permitido. O senhor está querendo fazer um julgamento antecipado da lide no processo penal. Mas é isso que eu defendo, isso é efetividade. Eu já sei qual é a pena do cara. Ele está pedindo a pena, é um coitado aí, e eu estou concordando com ele. Eu sou o dono da ação penal. Nós, do Ministério Público, nós somos donos da ação penal. Entendeu? Aí ele disse: não, vamos para lá, para cá, e eu sei que eu dei a liberdade provisória, soltamos o cara. Se eu não tenho soltado esse rapaz, colaborado, ele ia passar 2 anos preso. Com a pena que ele queria. 2 anos depois, terminamos o procedimento, bom antecedente, foi condenado a 2 anos, transformado em pena alternativa. Eu disse: está lembrado? Daqui a 2 anos atrás, a gente podia ter resolvido em 5 minutos. Então, há crimes que não adianta, não precisa fazer instrução criminal, gente. Não precisa. Até um roubo, a pena de 4 a 8 anos. O cara está confessando: eu quero a pena mínima, eu quero 4 anos. Tá bom. Olha só que coisa interessante a gente vai trazer para o Ministério Público. Porque até hoje, eu não sei por que é que nós somos donos da ação penal. Eu não sei. E por que é que nós não podemos arbitrar fiança. Alguém sabe? Eu defendi uma tese, está na internet, que eu disse que a partir da audiência de custódia, o delegado não pode mais arbitrar fiança. Porque o cara tem que ser preso e tem que ser apresentado ao juiz em 24 horas. Preso. O preso tem que ser apresentado ao juiz em 24 horas. Então a fiança agora é judicial e não através do delegado. Eu nunca ouvi tanta crítica a respeito disso. Porque os delegados querem ter esse poder, entre aspas,
de ter a fiança. Mas nós, no Ministério Público, nós não lutamos por isso. Então, eu entendo que esse instituto aqui, ele vai, sim, desafogar o Poder Judiciário. Não tem uma justiça mais séria, eu vou poder negociar com o cara diretamente, está com o advogado, assina com o advogado, manda o juiz, remete para o juiz, homologar. Eu acho que 50% do nosso processo acaba só com isso aí. Comece a pensar sobre isso, que isso vai ser o futuro do nosso processo penal. Passa, amigo. Pode passar. Isso aqui é um histórico de quanto a colaboração premiada entrou no Brasil em 1940 através da confissão. Passa. E aqui nós temos toda a legislação que já prevê a colaboração premiada. A gente utiliza muito pouco. E parece que o Ministério Público está pensando que a colaboração premiada só pode ser feita na fase de investigação. Não. Dentro do processo penal, é possível você, o cara já denunciado, e você fazer um acordo de colaboração. Essa colaboração está na lei de crime hediondos, está na lei de assistência às vítimas, testemunha, passou? Está na lei da lavagem da ocultação de dinheiro, está na lei de drogas, está na lei do Sistema Financeiro Nacional, está na lei contra a ordem tributária, está no Código Penal, artigo 159, para 4º, 288A, passou? Na lei do acordo de leniência, na própria lei 12.850, que foi que Natália fez uma pergunta que eu vou tentar responder daqui a pouco, está na Convenção de Palermo, está na Convenção de Mérida. Passa. E aí, o Rogério já começou também a enfrentar esses problemas. Porque você vai dizer, não, essa colaboração é inconstitucional, porque a lei bem clara, ela diz o seguinte: se você colaborar, você está renunciando ao direito de silêncio. Você não pode assinar um acordo comigo aqui, com o NIMP, o Super NIMP que vem aí, e depois lá dizer que vai ficar em silêncio. Você não pode mais, você renuncia o direito constitucional de ficar calado. Ok? Rogério já respondeu. Passa. Eu só quero dizer o seguinte, aqui ó, a previsão. No depoimento que prestar o colaborador, renunciará na presença do seu defensor ao direito de silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Olha só. Que coisa interessante. Há tanto tempo eu defendo que o cara que vai depor perante um juiz e promotor que nós não somos palhaços, eu acho que no interrogatório ele tem, sim, que firmar a sua posição de dizer a verdade. E se não falar a verdade, ele tem que ser punido, viu? É a minha posição que eu defendo. Quase todo lugar do mundo tem um crime chamado de perjúrio. Eu fui agora tirar um visto com um colega meu. Quem já tirou um visto é interessante, né? Você vai chegando assim, assinando a declaração sob pena de perjúrio. Aí meu colega disse, olha a invenção do americano, nem sabe que esse crime não tem aqui. Eu digo, tu não sabe que nós estamos no território dele, né? Na embaixada. A lei deles. Que interessante, né? Legislação séria. Uma corredora americana mentiu que estava dopada. Mentiu no depoimento que estava dopada. Pegou 6 meses. De quê? Cadeia em regime fechado. Olha só. Cadeia em regime fechado, 6 meses. Aqui, cesta básica. Como diz Rogério, pena de cesta básica, que não tem no Brasil. Passou? Essa colaboração também viola o princípio nemo tenetur detegere. Não é detergente. Nemo tenetur detegere. Ninguém pode produzir prova como si próprio. É um princípio de direito. Nemo tenetur detegere. Ninguém é obrigado a produzir prova contra a própria pessoa. Ninguém.
E na hora que você colabora, você está produzindo prova contra você. Só que você só entende esse instituto se você entender de direito penal de segunda velocidade. Eu estou premiando. Eu não estou condenando por si só. Eu estou aceitando a confissão do cara, ele está ajudando ao Estado e eu estou premiando. Ok? Esses dois argumentos aqui, gente, a vasta jurisprudência no STF para dizer o seguinte: nenhum direito, nenhuma garantia, nenhum princípio constitucional é absoluto. Nenhum. Tem um princípio chamado princípio da proporcionalidade, que vai resolver a chamada colisão de direito. Quando houver dois direitos colidindo em colisão, naquele caso concreto, o juiz vai dizer, o Poder Judiciário, qual dos dois deve prevalecer. Nem o direito à vida é absoluto. Você pode matar em guerra declarada. Você pode matar em legítima defesa. Direito de liberdade não é absoluto. Direito de imprensa não é absoluto. Direito ao patrimônio não é absoluto. Direito de expressão não é absoluto. Nada é absoluto. Isso em se tratando de garantias individuais. Passou? Já falei sobre isso. Celso Mello fala assim, Celso Mello: o Estatuto Constitucional das Liberdades Públicas, ao delinear regime jurídico a que estas estão sujeitas, e considerando o substrato ético que as informa, permite que sobre elas incidem limitações de ordem jurídicas destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social, de outro, volta, assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública e com desrespeito aos direitos de terceiro. Então, pode passar. Pode passar também. Ok, deixa aí. Então, em resumo, o direito de silêncio não é absoluto. O direito principiológico de não se fazer prova contra si próprio também não é absoluto. E o interessante é que, com essa lei da organização criminosa, nós já começamos a evoluir mais um pouco. Por quê? O artigo 4º, parágrafo 14º, fala assim: nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença do seu defensor, ao direito de silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Não é perjúrio que nós não temos esse crime ainda no Brasil. Ainda. Eu entreguei um projeto a um senador, Armando Monteiro, para ver se ele movimenta, porque eu acho um absurdo a gente não ter esse crime ainda. Eu acho que a Constituição assegura o direito de você ficar calado. Pode ficar calado, mas se você falar perante a autoridade, o promotor e o juiz, você vai ter que falar a verdade. Nós não somos palhaços para estar ouvindo mentira. Todo local do mundo é assim, menos no Brasil. Aqui nós temos uma evolução, não é perjúrio, mas a própria lei diz. Passou? Artigo 19. Uma espécie, doutor Deus, de denunciação caluniosa. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal, a pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura da organização criminosa que sabe inverídica. Então ele mentiu, já cometeu um crime. Passa mais um. Direito subjetivo de percepção dos benefícios da colaboração, a divergência. Olha só como essa matéria é importante. Rogério colocou muito bem, ele começou no tema dele, entrou nesse, colocou várias controvérsias, nós temos muito mais ainda. Volta um pouquinho, meu filho. A divergência, mas eu entendo o seguinte, que se ele colaborou com a justiça,
e que se as informações foram efetivas e verdadeiras, o juiz, ao homologar, ele está obrigado a conceder os benefícios propostos. Não é uma faculdade judicial. Há uma posição do Supremo nesse sentido. Pode passar? Está voltando aí. Passa. Pode passar outra, essa é a posição. Isso. E há uma discussão também sobre a concessão do benefício e a personalidade do colaborador. E, na realidade, a ideia da colaboração não é beneficiar o líder da organização, sendo exatamente ao contrário, vez que se oferece a colaboração ao indivíduo com menor grau de culpabilidade, isso para quê? Isso para se chegar ao líder da organização. Deve-se, em caso, ser analisado a personalidade do colaborador, né? Porque se fala, não vamos fazer delação com todo mundo? Não. Não. Há algumas pessoas que o promotor pode entender e é preciso, né? E nós vamos precisar muito da colaboração da doutora Cineide, que daqui a pouco todos os promotores aqui de Pernambuco, via escola, né, faça um curso de negociação, né? Porque, sendo efetivados esses modelos, nós vamos precisar que os promotores comecem a dominar técnicas de negociação. E quando você começa a negociar, você vai saber que a pessoa, às vezes, não tem nem a boa índole para estar conversando, né, ou negociando. Então, em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, a circunstância, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Mais ou menos, esse inciso, ele vai dizer que você não vai aceitar todo mundo como colaborador. É aqui, Natália, a tua. Cadê a Natália? É uma ideia que eu defendo. O uso da analogia para dar efeito extensivo aos benefícios de outras leis. Qual é o problema? A Natália colocou de manhã. Mas só pode ser a organização criminosa, né? Foi isso? E nós temos um outro problema também. É porque existem algumas organizações criminosas que não são conceituadas como organização criminosa por causa do número. Entendeu? Se você tiver... Qual é o número hoje mínimo? Cadê os meninos do concurso hoje? Meninos novos. Associação. Organização criminosa, 4 ou mais. E associação, 3 ou mais. Né? Então, se for 3 pessoas, não pode ser organização criminosa. E aí? Eu não posso usar a lei 12.850. Eu acho... Hein? Só 2. Eu entendo, particularmente, que nós podemos sim fazer uma analogia a isso aqui, ó. A Lei de Proteção das Testemunhas, que é a 9.807, traz um sistema de proteção aos colaboradores e a única vigente é possibilitar a aplicação da colaboração nela prevista a qualquer delito. Exemplo, artigo 13. Passa. O juiz poderá, de ofício, a requerimento das partes, conceder perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que desta colaboração tenha resultado a identificação dos demais coautores, localização da vítima, recuperação total ou parcial do produto do crime. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstância, gravidade e repercussão social do fato criminoso. Essa daí, ela, pode deixar, ela não faz distinção de número de pessoas. Não faz distinção. A gente se ligou muito na 12.850 e se focou muito na colaboração do mensalão, na colaboração da Lava Jato, e ficou impregnado que só podiam fazer a negociação e a colaboração com a organização criminosa. Mas esse artigo aí,
ele não fixou número mínimo de participantes, Rinaldo. Outra coisa, se debate na doutrina os benefícios legais, ou seja, se um colaborador foi beneficiado, aí alguém já está defendendo que os demais serão beneficiados por causa do artigo 580, chamada analogia. Se a pena for diminuída para 1, será por demais. Só que estão esquecendo que a colaboração é um ato personalíssimo. Natália. Concordo com você. Obrigada. Eu entendi perfeitamente, concordo com você. Agora, eu fico sempre pensando que a colaboração sempre é como se fosse uma informação valiosa. Por isso, como você, na lei do Provita, por exemplo, é uma informação valiosa, porque muitas vezes vai garantir a segurança ou vai... Sim. Então, continua sendo uma informação valiosa. Aí, naquela pergunta, eu achei estranho, onde é que eu adorei a palestra do professor, adorei, mas o que eu fiquei com dificuldade de processar, porque é muito novo, essa questão da confissão, até quando a gente pode equiparar confissão a uma colaboração, se não houver um proveito para o processo, ou para alguma situação. Entendeu? Isso é verdade. A mera confissão por si só do delito, se está confessando, se é unilateral, se só para ele só, eu acho que é só uma mera confissão. Entendeu? Ou seja, a colaboração ela não está direcionada a isso. Agora, é possível, e aí eu entendo, é uma construção da minha cabeça, como esse caso lá, do goleiro Bruno, né, dessa menina lá de Mostrar Comarca, que a gente sofreu muito porque o pai hoje, até hoje quer, como é que se diz, quer enterrar a própria filha. Ele confessa o delito. Já tem atenuante aí. Mas aí podia haver uma colaboração no sentido dele dizer onde está o corpo da vítima. Ou seja, uma coisa mais importante para o processo. Então, quando a coisa, para ele só, a confissão, eu acho que é só confissão mesmo. Não revogou. Agora, quando tem algum ato a mais, um plus, né? E aí a gente podia efetivar a colaboração. Então, eu acho o seguinte, que essa colaboração ela é personalíssima e ela não é extensiva aos demais. Passa só mais um e eu vou concluir, porque tem muita coisa sobre essa matéria. Pode passar, isso é fundamento. Passa também. Isso aqui é outra coisa que se define, que a chamada colaboração sem acordo prévio. O que seria isso? Não houve nenhum acordo, mas imagina a seguinte situação. O cara no interrogatório dele diz o seguinte: eu quero colaborar, não estou só, e começar a citar mais as pessoas e dizer quais são as formas que eles cometeram, e aí como é que fica isso? Entendeu? Ou seja, se é preciso ter uma colaboração prévia, ou se o próprio acusado, dentro do processo judicial, toma a iniciativa e quer colaborar. Tem essa, em 2015, o Gilmar Mendes disse o seguinte, peraí, não vou dizer quem foi que julgou não, para não dar azar. A delação voluntária de outros implicados, sem formalização de acordo com a acusação, não impede o oferecimento da denúncia. Eventuais benefícios pela colaboração serão avaliados em face do julgamento. Ou seja, então, segundo esse julgado do STF, é possível ele ser beneficiado pela colaboração e sem o acordo prévio. Gente, esse tema é instigante. Eu estou monitorando o CPP novo, né? Nós vamos trazer outros palestrantes para cá. Agora, no próximo mês, já tem outro evento aqui que nós vamos exibir o filme do procurador, do Jorge, né? Marcelo Jorge, Pedro Jorge, que foi brutalmente assassinado. É preciso trazer essa memória das pessoas importantes do Ministério Público, não precisa esquecer. Nós vamos exibir o filme para o Ministério Público. E em junho, eu já estou em contato com Fernanda Costorinho Filho. Eu preciso que vocês não faltem, divulguem. Né? Assim, a gente transmitir online fica complicado. Torinho Filho tem 90 anos, vai ser uma das oportunidades ímpares de você conhecê-lo, um dos grandes processalistas. E então alternar, Rogério com a linha super
atuante, moderna. Torinho tem uma linha um pouco mais conservadora. Estou negociando com ele, não é fácil porque ele tem locomoção, tem a questão física, mas a gente precisa, né, nós vamos trazer agora em junho o Fernando da Costa Torinho Filho, porque a ideia da gente é fomentar debate jurídico. Eu quero que Pernambuco, é meu desejo, que volte a ser protagonista em grandes questões, não só criminal, né? André ambiental, cadê o civilista? Pode trazer temas, quem conhecer. Já entrei em contato também com o Rogério Greco, né? Já estamos negociando para trazer o Rogério Greco também. Então, eu preciso fomentar ideias. Isso daqui são coisas novas, nós estamos colocando. Não vai dar tempo hoje, nós temos outro palestrante, mas vamos monitorar. E eu quero que a Escola do Ministério Público de Pernambuco seja a primeira a dar um curso intensivo aqui no Estado de Pernambuco sobre o novo processo penal em plena vacatio legis. Entrou em vigor, nós vamos passar 6 meses estudando o processo penal novo, com todas as suas implicações, ou então o próprio Código Penal. Estou monitorando também essa questão das 10 medidas da corrupção, do abuso da autoridade. Entrou em vigor o tema, nós vamos trazer para debater. Agora é preciso que a turma participe, porque para mim é muito bom. Eu acho que tem muita gente aqui ainda, por ser santo de casa. Mas nós trazemos uma pessoa como o Rogério de longe, aí vem pouca gente. Não estimula, o colega vem de graça, está esforçado, tá bom? Então, vou parar por aqui, tem outra palestra em seguida do Super André, e a gente fica, daqui a pouco, fazer o debate em conjunto. Tá bom, André?